Olá, queridos companheiros que estão adentrando agora no canal do YouTube da Apoio, o canal do conhecimento, aquele momento em que vamos aprender um pouco mais juntos. Você aí no conforto do seu lar, ou você onde estiver, e nós aqui compartilhando com vocês conhecimento que 3 especialistas vão trazer para nós, através desse bate-papo. Por isso, é com grande alegria, uma honra mesmo, estar recebendo todas vocês agora. Esse canal que nos ensina tudo o que é necessário para vivermos aqui e agora, principalmente estruturada pela mente que nos guia em todos os nossos sentidos da vida. Eu sou a Beth, psicóloga e gerontóloga da empresa Apoio, e tenho certeza que vocês têm acompanhado o nosso trabalho, mas se quiserem rever algum dos encontros temáticos ou podcasts, entrem no site apoio-saúde-bem-estar.com.br ou na página do YouTube. Dando continuidade ao programa Mais Saúde, hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que deve ser abordado de forma clara e simples. Organize sua mente, estratégias para melhorar cognitivamente. Então, para organizarmos a nossa mente, devemos equilibrar as emoções, controlar o estresse, diminuir a nossa ansiedade. Ainda que ficar em casa, na quarentena, faça parecer que há tempo de sobra. É necessário a gente planejar melhor cada período do dia. Qual seria a forma de você melhorar a sua memória? Eu tenho certeza de que você que está nos assistindo, como eu, fica incomodado ao encontrar uma pessoa e falar: ai, não me lembro do seu nome. Ou ainda, quando está fazendo uma apresentação e na hora que mais precisava, esquece algo importante. Só lembrando, é claro, né? Mais tarde. Mas para isso, eu trouxe 3 especialistas no assunto. Marina Whittaker, psicóloga, psicopedagoga e assessora familiar. Agda Carboni, pedagoga e psicopedagoga. E a Márcia Regina de Andrade, pedagoga e arte educadora. As 3 são pós-graduandas em gerontologia e trabalham na equipe Atividade, atuando na área do envelhecimento humano para a promoção da longevidade ativa. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês 3 aceitar esse desafio de discutir esse tema aqui conosco. Tenho certeza que vão esclarecer dúvidas de muitas pessoas que nos assistem e trazer à tona uma discussão que deve ser realizada por familiares e pessoas envolvidas no processo de cuidar. Então, eu vou abrir um espaço, caso vocês queiram falar alguma coisa, antes da gente começar o nosso bate-papo. Marina? Oi, gente. Boa tarde, né? Mais quase já boa noite, né? Eu queria agradecer a Beth, né, pela nosso encontro de hoje. Acho que vai ser muito gostoso. Acho que é um tema bem interessante e acredito que vai ser um bom encontro. Ai, que bom! Oi, gente, boa noite. Eu sou a Águida. Agradeço o convite, Beth, para você, para a Márcia, para a Cláudia, e o pessoal lá do Apoio. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho, né, sobre ativamente. Vamos ativar a nossa mente. Como fazer isso? E eu espero que esse encontro seja assim produtivo e que leve, né, algum conhecimento, alguma dica para as pessoas para poderem cuidar mais da sua mente e do seu corpo. Bacana. Boa noite, né? Boa tarde para a noite, como a Marina disse, eu sou a Márcia,
E também no encontro de hoje, espero contribuir de alguma forma para que as pessoas repensem algumas coisas e corram atrás daquilo que é preciso e também possam sentir tranquilidade naquilo que já está sendo feito, para que a mente seja bem organizada, para que o corpo, como ela, também seja, e para que a gente possa viver mais e viver bem. Ótimo. Bom, vamos começar o nosso bate-papo. Eu vou começar com a Águida. Para começo de conversa, Águida, o que precisa ser dito antes de tudo dentro desse tema? Que não se deve cuidar da mente em primeiro lugar. Como assim? Não acredito, você me pegou de surpresa, não entendo isso. Parece incoerente, né? Falar que você não deve cuidar da mente, falando em organizar a mente, né? E logo de cara falar, não cuida da mente acima de tudo, não tenha cuidados principais com a mente acima de tudo. Mas eu vou tentar explicar. A nossa vida é baseada em organização. A gente se organiza em vários momentos, em várias situações. A gente se organiza na nossa casa, a gente se organiza no nosso trabalho, a gente organiza o nosso tempo. E essa organização é uma forma da gente cuidar da nossa vida para que a gente consiga aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Mais ou menos assim. Tá certo, sem dúvida. Eu acho que a organização é tudo. Eu sou uma pessoa muito organizada. Se tiver tudo bagunçado, parece que a minha cabeça também se atrapalha. Tudo que fazemos com a organização tende a dar menos problemas. Você não acha, Águida? Isso mesmo, Beth. A gente, organização, como você falou, se a gente não consegue estabelecer alguns parâmetros, alguns objetivos na nossa vida, as coisas não fluem, a gente não consegue ter clareza. Vamos fazer um link aqui com o nosso tema. Vamos comparar. Para a gente buscar uma forma de organizar a nossa mente, a gente também tem que otimizar alguns processos que nós temos. Por exemplo, otimizar o nosso raciocínio, a nossa memória, a nossa atenção, sair um pouco do piloto automático e fazer as coisas com mais foco. Porque assim, a gente tendo a cabeça organizada, o nosso corpo também vai ser organizado. Eu vou usar, vai ser assim, vai junto, né? Ele vai junto. Vou usar aqui um ditado que eu acho assim, muito interessante. Minha avó falava muito isso, minha mãe falava muito isso. Quem não tem cabeça, o corpo padece. Por quê? Porque a gente precisa ter claro que a gente comanda o nosso corpo. Então, quando a gente tem a cabeça organizada, as nossas funções organizadas, fatalmente a gente vai estar organizando também a nossa vida, o nosso corpo, a nossa maneira de viver. E isso, com certeza, vai ter um impacto lá na frente, né? Tanto um positivo quanto um negativo, o impacto no envelhecimento, que também é um foco importante a gente estar levando aqui, mostrando, falando. Eu entendo esse argumento que você falou, que o nosso cérebro é a parte do nosso corpo. E um não funciona bem sem que o outro esteja cuidando também, não é isso? Isso, Beth. Acho que todo mundo já ouviu aquela musiquinha assim, né? Ai, que mora o perigo, ai, que mora o perigo, né? Porque a gente pensa que você tem que cuidar primeiro da cabeça, né? Porque está sendo muito falado das demências, que você vai ficando, as pessoas estão envelhecendo mais, estão ficando mais longevas, e aí o cérebro tem que ficar ativo, tem que ficar bem, e as pessoas estão querendo cuidar prioritariamente da saúde mental. E aí começam a fazer muitas atividades. Vou fazer um monte de palavra cruzada para deixar minha cabeça turbinada, né? Aquela coisa toda. Mas aí é que mora o perigo, porque a gente tem um fato biológico, não tem como dissociar a cabeça do corpo, o cérebro do corpo. É um fato biológico, o nosso cérebro está dentro do nosso corpo.
todos os fluidos que estão no nosso corpo vão estar no nosso cérebro. Se a saúde do nosso corpo tiver alguma coisa que não está funcionando legal, algum órgão, isso com certeza vai refletir na cabeça. Então, a gente não pode pensar, cuidar de um em detrimento do outro, cuidar do cérebro, da nossa mente, em detrimento do nosso corpo. É um equilíbrio, nós temos que cuidar dos dois, porque os dois fazem parte de um sistema. Nós somos só um indivíduo, não existe ninguém sem cabeça e não existe ninguém sem corpo. A gente é um ser total, um ser que tem corpo e cabeça. Por exemplo, para muitos, os cuidados já são amplamente divulgados, né? Mas ainda eles não são colocados em práticas pela maioria das pessoas. Então, Águida, eu estava pensando que, apesar da divulgação, acho que cabe aqui dar uma relembradinha nas dicas principais para esse cuidado geral, não é mesmo? Beth, é muito interessante, né? Parece que a gente tem cabeça dura, porque a gente está sempre falando, a gente está sempre ouvindo. Quando você vai ao médico, a primeira coisa que o médico pergunta, né? Você pratica atividade física? Isso é uma coisa assim que eu fico até com receio. Meu Deus, ele vai perguntar, eu fazia, agora não faço mais, estou sedentária, vou levar bronca. Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar, mas realmente, né, tem um pouco de dificuldade porque as pessoas priorizam outras coisas, mas a gente tem que estar falando e sempre falando, e falar não só para idoso, para todo mundo, porque a educação no envelhecimento, o envelhecimento começa quando você nasce, e para você ter um conhecimento sobre o envelhecimento, você precisa ser educado, é uma coisa que você aprende também. E essas dicas, elas podem serem assim, aprendidas por todas as pessoas, não só para as pessoas idosas. Sempre é tempo de você começar, é sempre tempo de você cuidar da sua saúde, é sempre tempo de você cuidar das suas emoções. E, assim, são aquelas dicas clássicas, né, Beth? Alimentação saudável. Não quer dizer que você, daqui para frente, você vai ter que só comer legumes, verduras, nunca vai mais comer uma picanha gostosinha lá no seu churrasco. Não é isso. Eu acho que a palavra-chave para tudo isso é equilíbrio. Eu, por exemplo, sou do signo de Touro, e todos os taurinos são muito bons de garfo, né? A gente adora comer. E eu vou contar um segredo aqui. Não é muito segredo, não, mas é uma coisa que, entre aspas, não é uma coisa saudável. Eu adoro um lanchinho aí de uma rede de fast food, né? Que, nossa, eu sou apaixonada por esse lanche aí. Porém, a gente não pode comer todo dia, toda semana. Mas eu também não vou me privar de comer esse lanche, eu não vou me privar desse prazer. Então, eu já faço assim, a cada 2, 3 meses, eu vou e como o lanche que eu quero. E isso serve para todas as outras dicas, né? Você não precisa ser radical em nada. O médico vai perguntar, você não pratica atividade física? Ok, não pratico. Mas você não pode fazer uma caminhada, você não precisa se matricular numa academia, você pode fazer uma caminhada, você pode, se você mora em apartamento, descer ou subir alguns lances de escada. Eu até estava lendo outro dia que você descer escadas trabalha muito mais as suas propriedades mentais do que subir, porque você tem que tomar mais cuidado, você tem que ter mais coordenação, você tem que pensar mais para descer uma escada do que para subir. E é isso, a gente não precisa fazer coisas mirabolantes, né? Outra dica que é fundamental, que as pessoas também deixam um pouco de lado, é a hidratação. Eu tive um problema de saúde alguns dias atrás, e a médica falou assim para mim, agora que você está se recuperando, para você se recuperar o quanto antes, me fala, quanto você bebe de água por dia? Eu falei assim, doutora, acho que 1 litro e pouco, não sei, às vezes mais, às vezes menos. O que ela me falou? Que água é um remédio, um santo remédio, isso é coisa dos antigos, inclusive. Você tem que triplicar seu consumo de água na convalescença. Eu achei interessante isso, porque a água, ela
hidrata várias coisas, tudo no nosso corpo, porque nós somos feitos 70% de água. Já né? estou aproveitando a sua dica. Isso mesmo. E aí, a água, ela acelera os processos de cura. Então, e não é só para você recuperar de uma doença, você manter-se saudável, sendo muito bem hidratado. É uma coisa simples, às vezes você tem uma dor de cabeça e é por falta de água, por desidratação. Tanto que você tomando um bom copo de água, até a dor de cabeça aparece. Tamanha a importância da água na vida. E para pessoas idosas, então, muito mais, porque a absorção de água vai diminuindo, né? As células receptoras vão diminuindo com o passar do tempo, mantendo a água dentro do sistema todo, né? Então, são dicas, assim, 3 diquinhas bem básicas. Alimentação saudável, atividade física que não precisa ser nada mirabolante, e a hidratação, não se privar de sono. O sono é muito importante para todas as idades, né? Para idosos mais ainda, que ainda vai diminuindo, né, o espaço de sono que eles têm. Pessoas que fazem uso de drogas lícitas, álcool, cigarro. Aí você vem e fala, tem gente que fala assim, eu fumo desde os 12 anos, não é agora que eu vou parar, o estrago que o cigarro já fez não vai ser consertado. Gente, mas olha, eu tenho lido coisas que o nosso corpo é tão maravilhoso, que quando você para de fumar, por exemplo, é claro que tem alguma perda, né? O seu organismo não vai ficar 100% igual se você não fumasse, mas ele tem uma capacidade de regeneração tamanha que você consegue se regenerar. Você parando de fumar, você consegue regenerar alguns sistemas do seu corpo. Então, nunca é tarde para parar de fazer coisas que te levam a ter algum prejuízo fisicamente e, consequentemente, mentalmente, né? Ou seja, temos que adquirir novos hábitos bons, né? Sem dúvida, Beth. Outro hábito que muitas pessoas têm, e eu não me excluo disso, a automedicação. Quantas histórias a gente tem ouvido de pessoas que adquiriram alergia depois dos 50 anos, pessoas que tiveram alergia à medicação, tomaram um determinado tipo de medicação, esses medicamentos básicos para analgésico, para uma dorzinha de cabeça, e de repente um belo dia tomou, e aí ficou todo empipocado. Então, aí descobriu, olha, você tem alergia a esse determinado componente. Nossa, mas eu sempre tomei e nunca teve. Pois é, mas o nosso organismo, ele é tão assim dinâmico, né, que de repente te mostrou que você não pode mais tomar aquilo ali. Você precisa também, falando nessa parte de medicina, né, de saúde preventiva, você ter cuidado com a sua saúde. Nós temos no Brasil muitas coisas ruins, mas também temos muitas coisas boas. O SUS, por exemplo, é uma coisa maravilhosa, que pode promover para uma pessoa que não tem condição um acompanhamento. Claro que nem sempre como a gente gostaria, mas o mínimo a pessoa tem num posto de saúde, acesso ao medicamento, se já tem alguma patologia instalada, ou então, e principalmente, que eu acho que é o maior fator, é você fazer essa medicina preventiva, não deixar uma comorbidade se instalar, você prevenir, principalmente aquela tríade famosa, né, que a gente sempre, em um deles a gente vai cair, né, que é pressão arterial, os níveis de colesterol e a diabetes, né? Então, isso tem tratamento, se você tem um acompanhamento, isso não é um fator que vai te levar a uma situação grave no futuro, desde que você tenha um acompanhamento, desde que você fique ciente dos riscos que você tem, que você siga algumas regras, que você tenha alguns pontos que você deva seguir, né? Então, eu acho que essa parte médica é importante a gente falar,
e que todo mundo sabe e que a gente precisa estar relembrando sempre, né? E que também ficar naquela coisa do equilíbrio, nunca dizer, agora eu também não vou tomar mais cerveja. Eu até estava pensando que antigamente as pessoas não tinham as possibilidades que a gente tem hoje, né? Hoje nós temos cerveja sem álcool, então não é desculpa você falar, olha, eu vou parar de beber, porque não vou parar de beber porque eu gosto, é o momento que eu tenho de lazer com os meus amigos. Ok, desde que você não tenha grandes problemas, você pode tomar uma cerveja sem álcool, você vai estar fazendo aquela parte de interação, e isso não tinha antigamente, né? Então, olha como a gente tem avanços que permitem que você tenha uma vida normal, né? Uma vida tranquila. Saindo um pouquinho da parte física, da parte médica, a dica importante também é você ter um hobby, você ter um objetivo, você ter alguma coisa assim que você goste de fazer, aprender coisas novas. Eu até estava pensando, porque eu não tenho habilidade para fazer crochê, mas eu gosto. Então, é um desafio para mim. E crochê e tricô não é coisa só de vovó, não. Hoje em dia, a gente tem que aprender tudo nessa vida, tá disposto a aprender coisas novas, porque isso colabora com a tua cabeça, para manter sua cabeça ativa, sua mente em funcionamento. Né? Então, é importantíssimo você criar um hobby e estar sempre buscando coisas novas, principalmente coisas que te desafiem. Você gosta de cozinhar? Vai fazer um curso de culinária. Não, vai fazer coisa que você tem dificuldade. Por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer crochê, né? Que é uma coisa que, entre aspas, simples. Então, é um desafio para mim. Então, eu tenho buscado aprender. Pego lá meu tutorialzinho no YouTube, vou lá e até que eu tenho dado um bom resultado aí nas minhas produções. Né? Então, é importante você estar se desafiando sempre, estar aprendendo sempre. Outra coisa que é importante é a nossa parte social, a nossa interação social, a gente ter amigo, a gente ter alguém em quem confiar. Não precisa de quantidade, não. Eu sou uma pessoa que tem muitos amigos. Não, eu acho que você precisa fazer parte de algum grupo. Você tem facilidade com o grupo da igreja, por exemplo, você é uma pessoa religiosa, faça parte do grupo da igreja, aí você já vai ter uma interação, você vai ter um objetivo, você vai ter uma rotina. Toda quinta-feira eu tenho um compromisso lá na igreja. Isso é importante, as pessoas precisam ter, levantar-se da cama de manhã e falar, olha, hoje eu preciso fazer isso, hoje eu tenho aquilo para fazer, hoje eu tenho que ir naquele lugar. Isso faz toda a diferença. Isso deixa a pessoa mais ativa, deixa a pessoa participativa, deixa a pessoa mais ligada, deixa a pessoa mais informada. E é mais ou menos por aí, né? A gente tem que estar sempre buscando essas coisas, porque se a gente ficar mesmo parado dentro de casa, a gente vai ficando dentro de uma ostra, né? E aí vem as emoções negativas, e aí vem a solidão, e aí vem pensamentos ruins, e isso tudo depois, né, vai se mostrando no nosso corpo, na nossa saúde. As meninas vão falar um pouquinho mais, a Márcia vai falar um pouquinho mais a respeito da nossa cabeça, a Marina vai falar um pouquinho das emoções, mas é mais ou menos isso que eu quero dizer, né? E eu quero fechar, Beth e colegas, com uma frase que antiquíssima, da época dos romanos, que foi o poeta Juvenal que fez em um de seus poemas, em uma das coisas que ele escreveu, que ele falou, e que é um outro ditado que a gente esqueceu um pouquinho, ou esqueceu, ou não deu tanta importância para ele. Mens sana in corpore sano. Não é uma coisa assim que... Todo mundo já ouviu essa frase, que é mente sã em corpo são. Então, não adianta você ter também uma mente super afiada e um corpo que você também não cuidou. Então, os dois, volto a dizer, é um equilíbrio, a gente tem que ficar junto, cuidando do corpo e da mente. E é mais ou menos esse o recadinho que eu queria estar falando aí com vocês a respeito de que não dá para dissociar cabeça de corpo.
Muito bem pontuado pela Águida, desde que a gente tem que organizar nossa mente e passar para organizar o cuidado com o corpo também. Então, agora que a gente já entendeu que o cérebro faz parte desse corpo, eu aproveito para chamar a nossa amiga Márcia Regina Tobias. O que você tem a nos dizer sobre isso dentro desse tema? Organize a sua mente, estratégias para melhorá-las cognitivamente. Conta para nós. Bom, eu vou no embalo da Águida, né? Ela já mostrou o pagode aí que mora o perigo, né? Então eu vou escolher uma trilha sonora para mim também. Eu vou de samba. Eu penso que agora que a Águida mostrou essa questão muito forte, que não existe uma dissociação, não vou organizar a minha mente só, eu não vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou organizar a minha mente, eu vou organizar a minha vida. É mais ou menos essa a trajetória que eu escolhi. Eu pensei naquele samba, com que roupa eu vou no samba que você me convidou. Quer dizer, vocês já me deram o primeiro passo aí. Nós temos que cuidar do corpo e da mente juntos. Agora que nós já entendemos isso, aí sim, nós podemos fazer um recorte e pensar na mente. Dá para pensar agora, né? Porque algumas pessoas, o que a gente achei muito importante a Águida ir por esse caminho, para não deixar qualquer brecha no sentido de que a pessoa vá pensar, não, eu vou agora fazer muitos exercícios, como ela falou, disso, daquilo, para turbinar a mente, sem que ele cuide de todo o restante, de uma saúde, de uma alimentação, de todos os itens que a Águida falou, certo? E eu vou nesse daí. Como que nós podemos organizar as nossas atividades mentais, dar suporte para a mente, para minimizar algumas perdas que já venham ocorrendo, para lentificar alguma coisa que a gente já percebeu, ou para quem ainda está abençoado e não percebeu nada e quer ou evitar ao máximo que isso chegue, ou então evitar até porque nós ainda temos a sorte de conhecer pessoas, às vezes a gente conhece só pelo Facebook, lá nos Estados Unidos, lá na China, que com 100 anos está dando vamos dizer assim, uma lição de preservação da mente e da cognição, né? Então, nós precisamos pensar nisso. O que é que eu tenho que fazer? Essa vai ser a minha fala. O que nós conversamos entre nós para dicas, para orientações de como nós vamos fazer para organizar a nossa mente em função de que a estrutura cognitiva dela funcione melhor. Aproveitando o seu gancho, eu fico me perguntando como se pode falar em organizar a mente se é ela que comanda toda a organização do nosso corpo? Como que é possível isso? Olha, Beth, se a gente pensar pela questão do que significa organizar, que a Águida também já apontou um pouquinho, aqui eu vou fechar um pouquinho mais, implica em ordenar, em adequar, em arrumar, vamos pensar assim, né? Vamos pensar no armário, a nossa mente como um armário, né? Cada coisa tem seu lugar, cada lugar você divide em outras partes para guardar outras coisas. Mas se você começa a deixar e a fazer tudo, eu não tenho tempo hoje, no lugar do lençol eu ponho toalha de banho, no lugar de meia e lingerie, né, eu coloco calça jeans, sapato, não há o que resista, certo? Então, para que as nossas competências cognitivas possam ser preservadas, possam ser ampliadas, nós temos que ter essa organização, nós temos que ter um objetivo, pensar para que eu quero me organizar. E no caso da mente, trazendo aqui para o nosso tema, por que a gente pensa em organizar a mente? Para que a gente possa manter minimamente a nossa autonomia e independência. Todo mundo quer viver bem, viver mais e viver com autonomia e independência. E às vezes, como a Águida disse em relação ao cuidado com o corpo e mente, não são coisas mirabolosas. Eu acho que alguns ouvintes que estarão nos assistindo, né, estão esperando dicas assim surrealistas, e não é por aí. É algo bem simples, você organizar a sua mente para tentar manter naquilo que compete a nós, as suas competências cognitivas
e melhorar a sua autonomia, independência e carregar isso com você, se não pela vida toda, pelo maior tempo possível. É algo até relativamente simples, eu penso. Nossa, Márcia, ter uma mente ativa por toda a vida é o objetivo, acho que, de todo mundo, mas ainda não é para muitos, né? A gente está vendo as pessoas viverem mais, por mais tempo, estamos vendo um aumento expressivo de quadros de demência, em especial de Alzheimer, comprometendo a cognição e gerando, né, em vários casos, uma vida de dependência. Então, como dá para a gente falar em estratégias simples para algo tão complexo que nem as ciências médicas ainda conseguiram dar conta, que é a manutenção de uma mente sã ao longo da vida? Não, eu não sou nenhum cientista, né? Mas, assim, quando eu falo em simplicidade, eu quero dizer no sentido daquilo que nos compete, que está em nossas mãos. Porque existem algumas coisas com as quais nem os médicos, nem as medicações, nem os cientistas conseguem fazer para que uma pessoa possa gerir essa parte, no que compete a ela, de maneira saudável, como a Águida colocou em relação ao corpo e mente, de maneira adequada em termos, trazendo um recorte aqui de organização da mente. Então, envelhecer é algo que é natural para todo mundo, não dá para escapar. A gente sabe que a outra opção não é boa, né? A segunda opção não é boa. Ou você fica aqui e envelhece, ou você, né, vai para o andar de cima. Eu, por enquanto, estou optando por ficar aqui. Mas isso não tem escapatória. Agora, como isso vai se dar na vida da gente, pode estar aqui. E é nas escolhas que você faz ao longo da vida, aí naquilo que você organiza, naquilo que você faz para que a sua saúde, corpo e mente, fazendo um recorte, lembrando que eles não são dissociados, o que você escolhe para você ao longo da vida que vai te propiciar um estilo de viver que te permita chegar lá na frente com uma mente acompanhando o seu tempo, dando suporte para a sua autonomia, dando suporte para a sua independência, com a preservação da maioria das suas competências cognitivas. E eu volto aqui no exemplo da minha música aí, da minha trilha sonora, do samba que você me convidou. Envelhecer é o convite do samba. Chegou, não tem escapatória, chegou o convite, você não vai fazer desfeita, você vai querer ir até o fim da vida, Deus te mandou esse convite, você não vai fazer desfeita com ele, vai até o fim da vida. Então, o samba é o convite. Agora, com que roupa eu vou, de que forma eu vou organizar a minha mente, aí é uma decisão minha. Então, dependendo do que eu vou escolher em termos de estilo de vida, eu vou dar suporte para que a minha mente se mantenha saudável e possa, parafraseando aí, ou melhor, assim, uma metáfora com esse samba, que eu chegue nesse baile da vida, ou eu vou poder assistir o baile todo, aproveitar até o final, sabendo que música que eu estou dançando, escolhendo meu parceiro para dançar, e saindo com a sandália na mão no final do baile, falando, nossa, que baile, aproveitei, que bom. Ou se eu vou ter que sentar lá, ficar olhando todo mundo dançar, estou aproveitando o baile, mas sentadinho, com o sapato apertado, com uma roupa muito justa. Ou se eu vou ter que sair antes do baile acabar, porque não tem condições, em virtude da roupa que eu escolhi, de permanecer no baile da vida. Então, em virtude do nosso estilo de vida, das nossas escolhas, nós podemos ter uma organização da mente de forma simples, aqui nas nossas mãos. É esse o conceito de simplicidade que eu quero trazer, porque realmente não é algo simples, né? Assim, para a ciência, essa questão da demência, que é uma coisa que está chegando mais assim, quente para nós, né? Latejando na mente de todo mundo, com medo, causando até medos assim. Mas é no sentido de que a simplicidade está no fato de que nós podemos, sim, tomar para nós isso e começar muito cedo, né? E tem dicas que são simples, né?
Então, aproveitando que você falou, adorei, deixa eu só dar um recadinho aqui. Começou com a Águida e agora com você. Esse negócio da música que vocês estão fazendo é sensacional. A gente escolhe, recebe um convite para envelhecer, temos que ir no baile até o final. Cada um vai ver como vai chegar no final desse baile. Muito legal isso. Mas, pensando nessas estratégias, como podemos dar dica para todo mundo? Será que elas são simples mesmo? Olha, eu acredito que sim. O que compete a nós, sim. Tá bom? Eu vou começar com algumas que eu separei aqui, que eu pesquisei, no que compete mesmo a cada um. A primeira dica que a gente colocaria é respeitar os seus limites. Respeitar os limites do seu cérebro. Está cansado, está de cabeça cheia, está muito preocupado, dá uma pausa. Isso, lembrando que essas dicas agora nesse recorte para a mente, né? Dá uma pausa para o seu cérebro, dá uma pausa para a sua mente, né? Uma pausa que às vezes é de 1 minuto, você vai tomar um cafezinho, às vezes é no dia do seu trabalho, tá aquela coisa, tá te atormentando, faz um desligamento pequenininho ali, mas pause o seu cérebro. Ou, às vezes, você precisa de um desligamento maior, uma noite de sono aí nesse meio, deixa para amanhã, uma noite de sono alivia, dá vamos dizer assim, um descarrego para o cérebro, para que ele no outro dia possa retomar e pensar naquele ritmo frenético que vinha. Ou, às vezes, a gente precisa mesmo de um período maior, de umas férias, né? Porque ultimamente nós temos isso, nós somos bombardeados, e nossa geração, e principalmente os nativos digitais, vamos dizer assim, que eu não sei o que vai ser dessa meninada que acorda de manhã com o celular e dorme com o celular e acorda no outro dia com o celular, full time recebendo informações, recebendo estímulos que às vezes não são todos nem para aquela pessoa, nem para aquele adolescente, nem para... Quando eu digo a meninada, porque a maioria, porque também tem os adultos, a nossa geração que já está viciada, né, na tecnologia, no celular principalmente. Então, nós temos esse agravante ainda, que hoje com o celular nós somos bombardeados o dia todo com uma série de informações, com uma série de notícias, e eu acredito que seria muito interessante, outra dica, pare no seu dia, combine com as pessoas que estão à sua volta, até com o seu chefe, com a sua família. Olha, gente, se tiver algo muito urgente para falar comigo, me liga, porque eu costumo olhar minhas mensagens ou pela manhã, ou depois do meio-dia, e mais à tardinha. E evita, principalmente, de deixar que essas mensagens sejam olhadas à noite, porque tudo que a gente olha à noite tende a ir para a cama com a gente. Se você, eu brinco, eu falo assim, olha, se morreu alguém, no outro dia você vai ter que ir no enterro, não tem escapatória se é alguém muito próximo. Então, deixa para acordar de manhã e pensar nisso. Se você observar a mensagem, você já vai ficar ligando para a família toda, vai fazer... Então, faça uma coisa de cada vez. Né? Não passa o dia inteiro full time no celular, eu preciso ver todas as mensagens do WhatsApp, eu preciso ver todas as notícias sobre a Covid aí, né? Não, a salvo se você for um vendedor, vamos dizer assim, né? Você precisa o dia inteiro estar atendendo seus clientes. Mas, salvo isso, combina com a sua família e vai e diz, olha, fora desses horários, se tiver algo urgente, liga para mim, porque senão a gente acaba tendo uma overdose de ocupação mental. Isso não é satisfatório. Eu não sou uma ligada na área da vamos dizer assim, né, da neurociência também, de neurologia, mas não há como isso dar certo. Não, eu desafio alguém a me dizer isso. E assim, falando dessa avalanche de informações, eu já engato a próxima dica. Filtre o que vai fazer parte das suas preocupações. Não se trata de você ser insensível com aquilo que as pessoas te contam, com as notícias que chegam até você, com uma cena que você viu na rua. Mas muitas vezes você tem um limite para resolver as coisas. Então, não transcenda aquilo. Há coisas que nós não conseguimos resolver, nós não vamos dar conta de resolver, e às vezes gastamos uma energia mental muito grande pensando naquilo, sendo que não está na nossa alçada a resolver.
Você pode ouvir, você pode acolher, para não ser uma pessoa insensível, mas você não pode abarcar isso como um problema para você, sabe? Essas são dicas importantes, que parece que não, mas vai turbinando, vai entulhando a sua mente de coisas, e isso causa processos, sim, que acabam resultando em perdas, em desorganização, e você não se ocupa, você perde foco, você perde sequência, e isso interfere na sua saúde mental. E uma dica também muito importante, que às vezes eu tenho muito problema com isso, sabe? É aquele estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu vou aproveitar. Não procrastinar, não deixar muitas pendências para tudo. Então, eu vou deixando as coisas acumularem, eu vou deixando as coisas para amanhã, eu vou deixando as coisas para depois, isso vai entulhando a nossa mente. Pode ver, todo mundo que fica procrastinando, acaba deixando a mente entulhada também, porque ele fica, amanhã eu preciso fazer isso, amanhã eu preciso lavar roupa, amanhã eu preciso lavar roupa, amanhã eu preciso lavar roupa. E isso acaba também ocupando um espaço do seu pensamento, e você acaba, não tendo como, você não faz, você não resolve, e aquilo fica te atormentando. Então, e também assim, já que você não vai procrastinar, também não é resolver tudo ao mesmo tempo. Seleciona o que é de curto, de facilidade para resolver, já despacha, resolve primeiro. E o que é de média complexidade, e o que é mais difícil, você deixa para depois, certo? E para isso é preciso ter planejamento. E aí vem a próxima dica, se planeje. A gente sempre pensa que planejar é assim, o que eu vou fazer no ano de 2022? Planejar é uma coisa muito simples, começa de manhã, quando você se senta na cama e planeje o seu dia. Se possível, anote algumas frases para lembrar o que você pretende fazer. À noite, retome. Eu estava lendo uma pesquisa, um trabalho que falava justamente que um dos grandes apoios para a memória, todo mundo pensa em coisas mirabolantes, é você de manhã projetar e à noite, à tardinha antes, né? Não deixe para aquele horário em que você vai pôr a cabeça no travesseiro, que aí aquilo vai dormir com você. Mas assim, eu vou tomar o banho da noite lá no chuveiro, olha, daquilo que eu pensei de manhã, o que eu fiz? Isso eu não fiz? Já lista aqui, ou lista, anota, para que seja a primeira pendência do dia seguinte. Assim, as coisas não vão acumulando, as coisas não vão, por estarem acumuladas, não vão tomar o seu pensamento o tempo todo, não vão entulhar a sua cabeça. Uma grande parte das coisas que, vamos dizer, deixam o nosso pensamento assoberbado, a nossa cabeça cheia, são as coisas que a gente não dá andamento, que a gente não resolve, e aquilo fica martelando, matutando. E não levar essas pendências à noite para a cama. E falando em planejamento, mais uma dica, não há planejamento que se estruture sem um roteiro. Um roteiro, eu vou dizer, a escrita é um roteiro maravilhoso, um suporte muito bom para organizar a mente. Quem não se lembra, né? Eu era uma aluna que adorava fazer umas colas na escola, de vez em quando, mas nunca precisava usar, porque eu acabava escrevendo tanto, que a Águida e a Marina sabem disso, que eu escrevo pouquíssimo, né? Eu tenho mania de psicografar as coisas. Então eu escrevia tanto, que na hora da cola eu mandava bala, já estava colado aqui, né? Ou a gente fica com óculos na testa, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Não é? Então dá o suporte, tem uma agenda, tem um bloco de anotações, ou no celular, para aqueles que estão mais ligados à tecnologia, né? Dê esse suporte para a mente. A escrita é um suporte muito bom para a mente. Faça associações. Essa brincadeira com a música, ela foi proposital. Eu tenho certeza que daqui a um tempo, as pessoas que estão nos assistindo, se não lembrarem exatamente de tudo que a gente falou, vai falar, aquela fala foi na hora do Zeca Pagodinho, eu não posso deixar as coisas acumularem. Ou então, aí que mora o perigo, cuidar da minha mente sem cuidar do meu corpo. Então, faça associações. Eu me lembro muito do nome da mãe da Águida, quando eu a conheci, que chama Angelina. E eu, toda vez, Dona Angélica, Dona Ângela, eu não lembrava. Aí eu falei, o nome dela eu vou lembrar de Anjo.
angelical. Nunca mais esqueci o nome da dona Angelina. Angelina Anjo Angelical, foi uma boa Isso. solução. Sabe, escolha um atributo físico de um objeto, escolha um tema, uma palavra dentro de um assunto, né? E leve adiante aquilo. A gente não é obrigado a guardar tudo. Essas associações ajudam muito a nossa mente a ter organização. Eu lembro de uma coisa que me leva, que me remete a outra, né? E também uma dica importante nessa questão do lembrar, parar minutos no seu dia, isso organiza a mente, isso dá um fôlego para que ela retome as coisas, para observar alguma coisa, trabalhar o seu foco. E não é aquela coisa no sentido de observar tudo, não. Para ali, está tomando um café, deixa eu ver o detalhe dessa toalha, dessa xícara. Pare um segundo, porque muitas vezes nós vamos para o trabalho e você fala assim, nossa, hoje eu vim pela Anchieta ou pela Imigrantes? Você não sabe por onde nós estamos aqui em São Paulo, para quem está nos vendo em outros estados, a Via Anchieta e Via Imigrantes, da região onde eu estou, do ABC Paulista, para ir para São Paulo, são as duas vias principais. E muita gente chega lá sem saber por que caminho foi, porque não para minimamente para observar, para ver detalhes. Isso trabalha o foco é muito importante para que a nossa mente seja organizada. E falando em foco, em observar, eu vou fechando quase já o meu tema, que a gente está com o tempo corrido aí, no sentido da meditação. E quando a gente fala em meditação, todo mundo acha que pensa uma almofada, a pessoa com as pernas cruzadas e... Não é só por aí, isso é muito bom. Meditar com os protocolos da meditação, os mais tradicionais, é uma bênção. Só quem passa por isso, né? Quem pratica uma yoga sabe do valor que isso tem. Mas se na sua rotina não dá, meditar implica, às vezes, em você parar e sentir a sua respiração no dia como ela está. Parar um segundo e ouvir o que está ao seu redor, ouvir as vozes que você conhece, dar um sorriso por dentro e falar assim, olha, hoje fulano está no escritório, hoje tal professor está dentro da minha sala de aula, eu ouvi a voz do meu melhor amigo, eu ouvi o cantar do pássaro. Então, a meditação não passa só por esses rituais que a gente conhece aí, que são mais, vamos dizer assim, tradicionais. O simples fato de você parar, você vai valorizando e quem sabe você vai encontrar mais tempo, vai se organizar mentalmente, corporalmente, na logística da sua vida para procurar essa meditação formal que, volto a dizer, tem um valor imenso para a vida de todo mundo. Concordo com você, Márcia. Eu acho que esses momentos fragmentados são muito importantes durante o dia. Agora, eu estou louca para saber, com a Marina, qual vai ser a trilha sonora dela, Marina? Você tem alguma trilha para falar com a gente? Liguei agora aqui. Não, então, vocês me deixaram aí, eu fiquei pensando, enquanto vocês iam conversando, qual seria a minha trilha, né? Mas vamos lá, a minha trilha, na verdade, seria Emoções, né? Do Roberto Carlos, né? Todo mundo conhece e tudo mais, né? Mas por que eu coloquei as emoções, né? Porque nós não aprendemos a lidar com as emoções, né? De reconhecer, de demonstrar, e muitas vezes isso fica muito confuso para a gente, né? E às vezes até não sabendo lidar com essas situações, né? E aí, por exemplo, se você está num momento de muita euforia, tristeza, ou agressividade, em demasia, isso acaba comprometendo o nosso equilíbrio, né? E aí, isso aí, o que vai acontecer, né? A gente acaba não conseguindo interagir, não fazer as coisas com serenidade, com a simplicidade que as meninas tanto, né, colocaram. E eu acho que essa música Emoções, ela ajuda a gente a repensar um pouco isso, né? É preciso a gente interagir, ter uma escuta ativa e interna, principalmente, né? Com sintonia, né? Para poder ter a tomada de decisões com mais clareza, com mais precisão, e aí a gente poder conseguir fazer as nossas escolhas, né? Eu vou, assim, estava pensando que a simplicidade, ela está no que a gente diz respeito às ações, né? Então, as ações, elas estão nas nossas mãos. É a gente que vai atrás disso? Depende só de nós? Olha,
vou dizer que sim, né? Porque depende da gente mesmo e talvez até repensar nessa de como preservar isso, né? Como perseverar também isso, né? Porque é lógico que a gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Nem sempre é fácil. Mas se a gente tem uma disciplina, se a gente tem um equilíbrio, se a gente tem todas essas questões que as meninas colocaram de uma forma simples, acho que não tem erro, né? É lógico que, né, pode ter um deslize aqui, outro ali, mas, de uma forma geral, a gente consegue achar esse equilíbrio, se reorganizar e conseguir planejar melhor. Eu estava pensando, Mar, quando a gente age com euforia, tristeza, até agressividade em demasia, a gente acaba comprometendo o nosso equilíbrio, né? E isso interfere no raciocínio, na nossa interação. Como é que fica isso na mente? Então, né, na verdade, gera uma confusão, né? A pessoa fica em, vamos dizer assim, em conflito, né? Vamos dizer, talvez essa palavra acho que cabe, mas então para isso, para ela poder conseguir equilibrar e poder se regular, né? Regular essas emoções, né? Ela precisa desse tempo, né? E esse tempo é o que as meninas colocaram, né? Dessa pausa, de rever valores, rever as condutas, né? As escolhas, né? E isso é super importante, porque senão a gente não consegue, né? Levar a vida, como é que a Márcia colocou aí, deixa a vida me levar, isso não condiz, né? Porque a gente precisa desse equilíbrio. E quando a gente não tem esse equilíbrio, é bom a gente pedir ajuda, né? Nossa, sem dúvida, isso aí é fundamental, né? E não ter vergonha, né, de buscar. Acho que isso vai ajudar a encurtar o caminho, a instigar o autoconhecimento, a evitar o desgaste e ajudar, né, a ter a vida mais leve, né? Diminuir a sobrecarga emocional e aí, finalmente, na questão do equilíbrio do corpo e mente. Perfeito isso. Gente, eu estou adorando a nossa conversa, mas o nosso tempo já está acabando. Vocês gostariam de deixar algum recado, cada uma, para os nossos ouvintes? Vamos começar. Quem quer começar? Então, eu vou começar, porque eu já fui a última, então vamos ao contrário. A Marina tem privilégio, vamos lá. Vamos lá. Não, então, na verdade, acho que, acima de tudo do que foi falado aqui, a questão da simplicidade. Acho que, realmente, é tudo muito simples, né? Se a gente olhar a vida de uma forma mais simples, tudo fica mais fácil. E tem desafio? Temos desafios, mas esses desafios podem ser vencidos. Bacana. Águida? Bom, a minha palavra de encerramento seria equilíbrio. Tá. Para você não deixar de fazer o que você gosta, mas fazer com equilíbrio. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né? Não deixar de comer o que você gosta, não deixar de fazer o que você gosta, mesmo que isso talvez te dê um pouquinho de prejuízo, mas fazer com equilíbrio, fazer com parcimônia. E não só coisas para o seu bem-estar físico, mas como a Marina bem disse, a Márcia, o seu bem-estar emocional, o seu bem-estar psicológico. Tudo é uma questão de equilíbrio. Então, a minha palavra-chave de encerramento é equilíbrio. Perfeito. E você, Márcia? E fechando, eu penso assim, em lembrar que organizar a mente implica em organizar o corpo como um todo, organizar a vida, porque a gente não organiza a nossa mente, ela é autossuficiente nisso, ela se autorregula, ela comanda a gente, mas nós podemos sim fazer todas essas atividades, estar nas nossas mãos, tudo que nós falamos aqui não compete aos médicos, não compete à ciência, compete a nós, às vezes no caso como a Marina e você lembraram bem, quando não sentir que não está dando conta sozinho, buscar ajuda. E uma coisinha que ficou importante eu falar, né? De organizar seu tempo e seu espaço. Um lugar bem arrumado, um tempo bem gerido, vai te trazer hormônios bons para o seu corpo e vai te trazer uma mente dentro desse corpo agindo de forma boa, regulada, equilibrada. Então, organizar a mente passa por organizar a vida.
por ter disciplina e vontade, e se não conseguir sozinho, porque ninguém é de ferro, buscar ajuda. Perfeito, eu vou aproveitar e também vou finalizar com uma palavra. A minha palavra é gratidão. Gratidão por vocês três terem aceito este convite e ter feito esse bate-papo nosso, assim, de uma forma tão alegre, perfeita. Eu acho que saiu tudo muito bom. Eu espero que isso possa ajudar muitas pessoas que estejam assistindo a gente. E se você que está assistindo aí ainda não está inscrito no canal da Apoio, inscreve-se, acesse o site apoiosaudebemestar.com.br e saiba mais sobre as nossas ações. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Beth, Pode falar. Convidar as pessoas que acompanham a nossa página no Instagram, @atividade envelhecimento ativo, e fazer com que os nossos seguidores também aí apoiem o grupo de vocês, que sempre traz para nós oportunidades boas, e nós aprendemos muito com vocês da Apoio. Muito obrigada, nós agradecemos também. De coração para todas. Obrigada, gente. Obrigada.